Paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 25. Temos aqui alguns pedidos de oração, em especial, a nossa irmã Rosana pediu oração para o Ataíde. Vamos estar orando por essa vida, para que Deus possa trazer vitória, a esse que necessita das nossas orações. Temos aí visitantes, o Igor, Pedro e Heitor, sejam muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe. Mateus 25, versículo de número 14, fala de uma parábola chamada parábola dos talentos. Irmãos, também teremos, o nosso congresso no dia 30 de novembro. Esteja aí orando, por esse congresso anual. É o 6º congresso, onde reúne-se todas as igrejas, Batista da Provisão, ali na cidade de Natércia, para esse congresso. Tem sido uma bênção. É o 6º congresso, Teu é o Reino. E também o ano que vem, ore para a abertura de uma nova igreja ali na cidade de Cariaçu, e no aniversário da igreja de Pouso Alegre, agora nesse final de mês, teremos também a nossa reunião de obreiros. Capítulo 25 de Mateus, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou para acertar contas com eles. Então, chegando ao que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregastes-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregastes-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria de teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabias que é homem severo, que colhe onde não semeastes, e recolhes onde não plantastes. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar-me meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tira dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos, pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que nos ensine
nessa noite segundo a sua vontade, segundo aquilo que diz o teu querer, segundo a tua vontade e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Eu posso dizer, não com tanta certeza, mas com alguma certeza, que você já ouviu acerca dessa parábola e com certeza você deve ter ouvido errado. Porque muitas pessoas, quando vão pregar sobre essa parábola, eles associam talentos com dons, com habilidades, com circunstâncias da vida que a pessoa desenvolve bem o serviço em uma área. Mas aqui, literalmente, a palavra talentos é dinheiro, é recursos. E um talento, dentro da cultura grega, valia aproximadamente o preço de 20 anos de trabalho de um trabalhador, aproximadamente 20 quilos de ouro ou prata. Quando vemos um talento na cultura hebraica, sobe-se a soma e está associado a 32 ou 34,2 quilos de ouro ou prata. Quando olhamos um talento na cultura romana, é cerca também de 32,3 quilos de ouro ou prata. Uma pessoa, para obter um só talento, ela precisava trabalhar 20 anos da sua vida, recebendo seu salário mensalmente, e a cultura aonde foi inserida essa palavra, a palavra de Deus, em meio ali aos gentios, aos judeus, a cultura grega, romana e hebraica, eles ganhavam um denário por dia. O denário é a menor moeda e a menor quantia em dinheiro que se encontra dentro da palavra de Deus. Agora, quando falamos de talento, nós já ouvimos até rodapés de Bíblias de estudo, comentaristas bíblicos, falando acerca de ser habilidades, de ser a habilidade de alguém para cantar, de alguém para tocar um instrumento na igreja, de alguém que tenha habilidades, como hoje em filmagens, em fazer propaganda para as igrejas. Então a pessoa diz que isso está associado a essa parábola. Mas a própria Bíblia, ela vai nos trazer a compreensão de que não é isso. Porque nós encerramos a leitura aqui de que aquela pessoa que enterrou o seu talento e não multiplicou o talento, segundo o Senhor dessa pessoa, dizendo a ele, porque ele não deu esse dinheiro aos banqueiros e ele teria assim multiplicado. Essa pessoa que isso fez, ela está condenada. Nós lemos o último versículo, que o talento foi tirado dessa pessoa e essa pessoa foi lançada em trevas exteriores, aonde haveria choro e ranger de dentes. Então, aqui nesse último versículo que lemos, nós, com uma leitura bem atenciosa da palavra de Deus, entendemos que você, eu, qualquer um de nós, não vai ser mandado ao inferno porque paramos de tocar na igreja, porque paramos de cantar na igreja, porque desistimos de ser um pregador no ministério. Isso não vai tirar a nossa salvação, por isso não pode ser associado talentos, como lemos aqui, a habilidades de alguém para exercer o ministério na igreja. Porque o dia que você não quiser mais exercer esse ministério na igreja, Deus não vai tirar a sua salvação.
nem você vai ser lançado ao inferno por causa disso. A questão aqui nós temos que contextualizar. Jesus está falando da sua vinda e do fim dos tempos. As últimas parábolas, a partir do capítulo 24 de Mateus, fala da volta de Cristo, fala da sua ascensão, da sua ida e da sua vinda, trazendo consigo os seus anjos para implantar o reino milenar. Jesus está falando de um homem, se você entendeu bem o texto, esse Senhor, ele partiu para uma terra distante. E depois de muito tempo, ele voltou. E quando ele voltou, ele foi acertar contas com os seus servos, com aqueles a quem ele distribuiu os talentos, as suas riquezas, os seus bens. Eu não sei se a sua Bíblia tem a mesma tradução da minha, mas o versículo 14 já fala sobre isso. Olhe bem, também é como um homem. Jesus está contando uma parábola, então ele está fazendo uma história associando as parábolas do reino. A primeira parábola do capítulo 25 é sobre vigilância. A segunda parábola, que é a dos talentos, também é sobre vigilância, e é isso que nós vamos ver. A primeira é sobre as 10 virgens, as que não vigiaram, as que não manteram acesas as suas lâmpadas. O noivo voltou e elas não perceberam. Então, o versículo 14 em diante, Jesus ilustra a sua volta com uma outra parábola, e ele fala sobre um homem rico. Ele diz assim, também é como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. Então, o princípio de interpretação dessa palavra é a partir disso. Não é a partir de habilidades. Não é a partir de dons que nós temos. Não é a partir daquele dom especial que recebemos para tocar um instrumento na igreja. Não é nada disso. Porque ainda que você receba, mas no decorrer da sua caminhada, você não queira mais exercer o seu ministério, a sua salvação não é perdida. E esse homem que não multiplicou o seu talento, ele perdeu a sua salvação. Se continuar a história, você vai ver que Jesus está falando acerca de ovelhas e bodes, do tempo em que ele virá para separar as ovelhas dos bodes. Então, essa parábola, ela está inserida em um contexto que Jesus fala da sua ida, de quando ele ressuscitou, subiu ao céu, a sua ascensão. Ainda antes de ir à cruz, ele está instruindo seus discípulos acerca disso e da sua volta, do seu retorno. A primeira parábola, volto a lembrar, desse capítulo 25, mostra as virgens insensatas e as virgens prudentes. Então, dentro disso, nós entendemos que é um espaço de tempo entre a sua primeira vinda e a sua volta para buscar a sua igreja, para entrar com os seus santos diante do reino milenar de Cristo, que será implantado aqui sobre a terra. Então, essa parábola, ela tem um cunho escatológico. Ela faz parte da escatologia bíblica. E nós vemos aqui que não funciona como muita gente quer aplicar esse texto diante das consequências sofridas dentro da igreja. Às vezes alguém usa esse texto para tentar chamar a atenção daqueles que estão abandonando cargos na igreja. E não é isso que Jesus está ilustrando. Nós vamos ver daqui a pouco que o que Jesus está falando é sobre a vigilância
com a nossa salvação e com aquilo que recebemos de Deus. Um talento valia 20 anos de trabalho. Então, 5 talentos era um valor estimado de 100 anos trabalhados. O primeiro da lista, ele recebe o valor a 100 anos trabalhados. Um valor que praticamente quase nenhum de nós aqui alcançaríamos. Um valor que seria impossível o homem alcançar, até porque nesses 100 anos ele tem um período de criança, ele tem o período da sua adolescência, quando ainda ele não está recebendo nada. Então, o que ilustra esses talentos? A nossa salvação e a graça de Deus dada àqueles que praticamente estão investidos de autoridade para trabalhar na obra de Deus, mas não exercendo suas habilidades. Começamos pelo primeiro. Se trata de um evento final. Então, esses primeiros receberam 5 talentos. Receberam 5 talentos que configura para nós uma soma imensurável em dinheiro. Se formos contar, receberam 100 quilos de ouro para que pudessem multiplicar. Veja que Jesus, quando fala uma parábola, ele está associando uma coisa física, uma coisa natural, com coisas espirituais. O que recebemos de Deus? A graça. Recebemos de Deus a salvação. Recebemos de Deus o Espírito de Deus. Algo imensurável em valores celestiais que o dinheiro, ainda que seja 100 quilos de ouro, jamais pode comprar. Os primeiros que receberam tiveram a alegria de terem recebido gratuitamente aquela fortuna para que pudessem multiplicar para o seu Senhor. E eles começaram a exercer a função a qual Jesus quer especificar para a sua igreja. Que nós não recebemos esse valor tão alto que é a nossa salvação, a graça de Deus, um favor imerecido de Deus, para ficarmos somente com Ele para nós. Nós não recebemos esta tão grande salvação, como chama Pedro, como chama João, para simplesmente estarmos diante de Deus, desfrutando de algo que esperamos consumar no final dos séculos. O que Jesus quer enfatizar aqui é que cada um que recebe de Deus esse favor imerecido, ele tem como obrigação, posso dizer, de multiplicar o que recebeu. De transformar tudo aquilo que ele recebeu em algo maior na sua comunidade, na sua igreja, no seu lar, no seio da sua família, na escola, no seu trabalho. Ele precisa ter essa ânsia, esse desejo de multiplicar tudo aquilo que hoje ele tem. Porque João Batista diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Quando olhamos em Atos dos Apóstolos, a conversão de Simão o Mágico, ela vem acompanhada de um sentido diferente do Evangelho. Ela vem acompanhada de um interesse em ter poder somente. De um interesse de manifestar o dom de Deus, porém, não recebendo de graça, querendo pagar por isso. Nós olhamos que ao ver Filipe expulsar os demônios, curar os enfermos, a Bíblia diz que Simão, o mágico, abraçou a fé e, sendo batizado, andava com Filipe. Quando olhamos a palavra de Deus, depois você leia Atos a partir do capítulo 8, Pedro e João descem de Jerusalém e vão até Samaria para ver a obra que Filipe estava realizando.
E quando Simão, um discípulo de Filipe, ele olha e vê que aquelas pessoas a quem Pedro e João impunham as mãos, eles eram batizados no Espírito Santo, o que Pedro e João estavam fazendo? Multiplicando a graça uma vez recebida. Simão oferece dinheiro para comprar com seu dinheiro o dom de Deus. E Pedro disse: o teu dinheiro seja para ti e para a tua perdição. Acaso percebe você que receberá o dom de Deus pagando por ele? Tu não tem parte nem sorte nesse ministério, pelo contrário, o teu coração está em laço de iniquidade e em fel de amargura. E Simão pede que eles orem por ele. Então, esse dom que você recebeu, que é o dom da graça de Deus, que a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É esse o princípio que Jesus está ensinando. É esse o princípio que Jesus está colocando aqui. Devemos estar sempre multiplicando aquilo que recebemos. Pois a parábola encerra dizendo: aquele que tem e multiplica, mais lhe será dado. Aquele que tem e passa à frente o que recebeu, mais ainda ele terá. Mostrando a qualidade de servos fiéis a Deus, que quando Jesus voltar, vai nos dizer: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito será colocado. Agora, há pessoas que vêm para a igreja, há pessoas que se convertem e não se importam com a conversão dos outros. Não se importam em anunciar o evangelho, nem mesmo aos seus familiares. Não se importam em anunciar o evangelho, nem mesmo aos seus amigos, aos seus vizinhos. Não se importam em distribuir a graça e o favor imerecido de Deus àqueles que estão perecendo. Então, esses dois primeiros, tanto o que recebeu 5, como o que recebeu 2 talentos, cada um de acordo com a sua capacidade. Porque tem pessoas na igreja que têm capacidade para ganhar 1000 outros crentes. Tem pessoas na igreja que têm capacidade para ganhar ali 4, 5, 10 almas que seja. Tem pessoas na igreja que faz ali a sua mensagem ou até mesmo o seu testemunho, ganha a sua casa. Porém, esses estão multiplicando o que receberam de Deus. Estes estão levando à frente aquilo que Deus lhes deu, aquilo que Deus lhes trouxe como algo sobrenatural. São pessoas que estão avivadas pelo Espírito de Deus. São pessoas que não pararam de falar em Cristo e de Cristo àqueles que não conhecem ainda o Evangelho. É isso que a Bíblia nos ensina. Que esse homem que recebeu 5, ou estes que receberam 5, eles tinham capacidade de trabalhar com muito. Eles tinham capacidade de gerar muitas e muitas outras riquezas através daquilo que receberam. Através daquilo que seria, diante dos olhos deles, impossível de ganhar. Impossível de receber naturalmente. Então, Jesus sempre usou esse estilo de hipérbole, que é um exagero intencional para chamar a atenção dos seus ouvintes. Quando ele vai falar do pecado, ele diz: se a tua mão te faz pecar, corta, porque é melhor entrar
no reino do céu sem uma das mãos do que com as duas ser lançado no inferno. Ele não está mandando cortar a mão. É um estilo de ensino usado na palavra de Deus, que, traduzido para nós, esse tipo de ensino, chama-se uma hipérbole, um exagero intencional para que a pessoa atente-se ao que está sendo falado. Então, aqui com os talentos, ele está usando da mesma forma. A pessoa que ganhou 100 anos de trabalho em dinheiro, talento é dinheiro na Bíblia. Quando você lê aqui, traga isso para a sua mente. Você pode ler no grego, você pode ler no português, você pode ler no rodapé da sua Bíblia. Porém, alguns comentaristas vão dizer que são dons. Não são. É literalmente dinheiro. Então, Jesus está colocando um homem rico que dividiu seus bens e com esses 5 que ele achou e encontrou neles maior capacidade, ele deu 5, com esses ele deu 5 talentos e com outros ele deu 2 talentos. Então, mostrando que cada um recebeu segundo a capacidade que cada um possuía e saiu de viagem, mostrando esse período que estamos vivendo. Jesus estava ensinando a eles que depois da sua morte, ele ressuscitaria, ele confirmaria a sua igreja, ele traria sobre eles o Espírito de Deus e se ausentaria por um tempo. Não especificou quantos anos, não especificou quantos milênios, apenas nos disse: vigiai, porque não sabei a hora. Voltando aqui para esses homens, o Senhor vai voltar. Esse homem que os deixa é Jesus mesmo falando sobre si, que nos deixou aqui nessa terra. Mas segundo João, capítulo de número 14, ele não nos deixou órfãos. Ele nos deu do seu Espírito Santo para nos guiar a toda verdade. E é sobre a influência e o poder do Espírito Santo que estamos caminhando hoje. Mas não temos Jesus conosco como os discípulos tiveram. Então ele está ausente. Mas olha o que diz agora o versículo de número 19. Depois de muito tempo, para nós ainda não se cumpriu. Estamos aguardando esse tempo. A Bíblia diz o quê? O Senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Muitas pessoas nem acreditam mais que Jesus vai voltar. Por falta de ensinamento, de conhecimento e por falta até mesmo de fé de muitos irmãos. Eu já conheci obreiros e obreiras de outras denominações, claro, que perguntaram uns aos outros: você acredita mesmo nesse negócio de Jesus vai voltar? Não acredito nisso, não. Mas a palavra diz que ele voltará. Jesus nos disse, em João capítulo 14, que ia nos preparar lugar. E quando eu vos preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde eu estou, vós estejais também. Então nós aguardamos a vinda dele. E se nós aguardamos a vinda dele, nós temos que estar como esses servos estavam, multiplicando seus talentos, multiplicando aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, porque quando ele voltar, haverá um acerto de contas. E é isso que a Bíblia aqui diz. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Veja Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses,
capítulo de número 5, versículo de número 23. Esses dois grupos primeiros estavam multiplicando os talentos recebidos. Agora havia um grupo que tinha recebido um talento e não estava fazendo isso. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Tem a tradução que diz em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo também acreditava que Jesus ia voltar. Que Jesus voltará. Mais à frente, está aí pertinho. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Olhe bem o que diz a palavra de Deus dentro do versículo de número, vamos pegar o versículo de número 2 em diante. Paulo diz assim: não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustado por causa de espírito, palavra ou carta atribuídas indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia. O que é uma apostasia? Abandono da fé. Uma disserção da fé. A vinda de Jesus, segundo a palavra de Deus, não vai acontecer sem que antes surja a apostasia. Se você prestar bem atenção, antes, há 20, 25 anos atrás, alguns nem tinham nascido, você não via escândalos em outras religiões. Você dificilmente encontrava escândalos, principalmente na igreja evangélica. Agora, hoje, nós temos visto uma apostasia geral em torno de todas as religiões. O termo religião está sendo invadido pela promiscuidade. O termo religião está sendo invadido por uma ideia errônea sobre Deus. Não existe mais na mente das pessoas o que lemos em 1 Tessalonicenses 5. A conservação do espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda do Senhor. O povo está com medo do meteoro que se aproxima, 3 Atlas. O povo está com medo de ser até uma nave alienígena, mas não está nem aí para a volta de Jesus. Porque a apostasia está sendo instaurada. As pessoas não estão mais falando sobre a perseverança naquilo que recebemos de Deus e em manter o que recebemos de Deus, que é o Espírito Santo que em nós habita, que é o selo da nossa salvação em Cristo. As pessoas não estão se importando com santificação, com dedicação, com reter tudo aquilo que recebemos de Deus em vasos limpos, como diz Paulo. Vasos de barro, mas vasos para a honra, pessoas que guardam a santificação e a Escritura como única regra de fé e prática. Não está havendo mais isso. Até mesmo as outras religiões estão sendo afetadas pelos escândalos. Agora está aí na internet, né? A mulher do padre. Antigamente a gente até brincava, né? Estava brincando na rua. Aí o último que chegasse era a mulher do padre. Fazia aquelas brincadeiras. Mas essa mulher do padre é real.
Uma moça que estava noiva para se casar, ajudava o padre lá na celebração das missas, na distribuição dos sacramentos, e tinha um relacionamento com o padre. Então, as coisas estão totalmente caminhando para a apostasia. Então, quando lemos o versículo 19, esse Senhor está voltando. E Ele vai pedir contas a nós daquilo que Ele nos entregou para fazer, daquilo que Ele nos deu, o que fizemos com a graça de Deus, o que realizamos com o poder que pedimos a Ele para fazer a sua obra. Nós queremos o poder somente para exaltar a nós mesmos, somente para produzir fama, sucesso, ser aplaudido pela igreja? Ou nós queremos esse poder para que, ao falar, ao pregar, esse poder possa agir no coração do pecador e convencê-lo da sua situação pecaminosa e levá-lo ao arrependimento? É essa prestação de contas que aqui haverá. Os talentos, dinheiro dado na mão desses servos, o Senhor chegou. E segundo a ironia do texto, esse Senhor é severo. Ele quer o seu dinheiro multiplicado. Ele quer a sua casa cheia. Lembra do texto? Que quando foi chamado um, ele foi casar e não tinha tempo. Quando foi chamado o outro, ele comprou umas terras e não tinha tempo. Então o Senhor disse: saia pelas vielas, pelos campos e tragam os aleijados, os coxos. Eu quero a minha casa cheia, porque haverá um grande banquete. É essa posição que nós estamos esquecendo. É essa posição que está nos levando ao comodismo. E o comodismo faz parte da apostasia. O comodismo faz parte da desistência de muitos hoje. O comodismo faz parte do retrocesso de muitos líderes, do retrocesso de muitas igrejas, do abandono da fé, da igreja fechar as suas portas. É porque desistiram aqueles crentes. Não quiseram mais multiplicar o que um dia receberam. Presta atenção hoje se você vê culto nas ruas. Presta atenção hoje se você passa aí aos domingos e vê uma caixa de som ligada com um pregador anunciando o evangelho. Presta atenção hoje se você vê as pessoas na rua te entregando um folheto, seja no ponto de ônibus, seja ali na porta do seu trabalho, seja na porta de um supermercado. Porque o reino espiritual está trabalhando para que você não multiplique o que você recebeu de Deus. Para que você não multiplique o que você recebeu do Senhor. Mas existe briga para estar aqui em cima. Existe briga para tocar um instrumento. Existe confusão, contenda para estar trazendo uma mensagem, para estar se apresentando aonde as pessoas vão trazer glória para esse cidadão que está à frente dos outros. Agora, para ganhar almas, não existe mais disposição. Agora, esses 5, aliás, que receberam 5, e que receberam 2, estão multiplicando seus talentos. Então, na volta do Senhor, eles vão receber uma palavra gloriosa: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, que fez tudo o que me convinha e o que me agrada. Sabe o que faz o céu se alegrarem? Não é a sua voz, não é a sua eloquência, não é a sua retórica, não são seus cursos de teologia. Com isso, não há alegria nenhuma no céu. A Bíblia só menciona de festa no céu quando um pecador se arrepende. Só existe uma verdadeira festa no céu quando um pecador se arrepende. E é isso que Jesus está ensinando nessa parábola.
curas, libertações, dons espirituais. É isso que nós temos que hoje multiplicar sobre essa terra. As pessoas precisam ver que através da sua oração, um paralítico pode andar. Que através da sua oração, um cego pode voltar a ver. Que através da sua oração, não é da minha não, da sua oração, um endemoniado fica liberto. Agora, infelizmente, quando manifesta um demônio em algumas igrejas, o povo fica tudo olhando de longe, até com medo. Porque não conhece nada sobre isso. Pedro e João indo para o templo, você leia Atos, a partir do capítulo 3. A Bíblia diz que estavam eles indo ao templo a hora nona para a oração. E chegando ali, um aleijado pede a eles dinheiro, uma esmola. Pedro disse o quê? Não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É isso que está faltando para a igreja hoje. Quem não experimenta desse poder, quem não experimenta dessa graça maravilhosa, é um alvo fácil do desvio de Satanás. Porque tem muitas coisas nesse mundo que são muito mais maravilhosas do que um crente por meio ou pelo meio do Espírito Santo somente. Agora, nada nesse mundo é mais maravilhoso, é mais superior do que um crente quando ele transborda do Espírito Santo. Para esse, nada mais importa. Ele sabe o que é ser cheio do Espírito Santo. Ele sabe que se chamar ele na casa dele, a hora que for, para orar por uma pessoa que está ali possessa de legiões de demônios, ele sabe que maior é aquele que está com ele do que aquele que está no mundo. Ele sabe que se alguém chegar na casa dele para orar por uma pessoa que está em estado final de vida, ele tem ciência de que ele não tem dinheiro para a cura daquela pessoa, ele tem ciência de que ele não tem conhecimento médico para dar um remédio àquela pessoa, mas o que ele tem, ele dá. Ele tem o poder de Deus para curar. Esse é o talento que Jesus está falando por parábolas. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, por que quando fala a eles, tu fala por parábolas? Ele fala para que ouvindo, não ouça, e compreendendo, não entenda. É linguagem celestial. Aqui não é dons, não é dinheiro, é as habilidades que você tem aí com você, que dinheiro nenhum pode comprar. Basta você usar. Vamos para o terceiro, senão nós não terminamos. Versículo 24. Por fim, chegando o que havia recebido um talento, disse... Olha a desculpa desse. Você vê que a pessoa que não faz nada na igreja, ela sempre tem uma desculpa. Aquele que recebe a salvação e fica ali só com a sua salvação, ele sempre tem uma desculpa para tudo aquilo que for convocado para fazer. E a gente que é pastor, a gente sabe das maiores desculpas e das melhores desculpas inventadas pelos crentes para não fazer. O versículo 24. Esse que nada fez, enterrou o talento, ele tem uma desculpa. Por fim, chegando o que havia recebido um talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhe onde não semeaste e recolhe onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Antigamente tinha uma peça teatral que chamava-se Mãos Vazias. Quando você chegar lá, como vai estar suas mãos? Como vai estar a tua coroa?
Lá no canal da igreja, nós temos as mensagens lá sobre as coroas do crente. Quando você se apresentar no tribunal de Cristo, que é só para a igreja, não é para julgamento, nem para condenação, é para galardões, para receber o que Jesus está mostrando aqui também. O que você vai apresentar lá? Esse disse: eu sei que o Senhor é severo, então eu escondi na terra o teu talento e aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Essa é a palavra correta, né? Servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Veja que é uma pergunta irônica. Porque Jesus não exige. Jesus não, de certa forma, te ordena, te incita. Isso devia partir de nós, como gratidão pelo que recebemos. Veja que no texto tem uma interrogação, é Jesus dizendo: eu, o servo mau, eu, o Senhor mau, aliás, que recolho onde não semeei, e que recolho onde não plantei, e colho onde não semeei. Jesus está dizendo: será que eu não semeei? Será que eu não dei a minha vida por essa missão que eu estou encarregando vocês? Será que eu sou isso tudo mesmo? Que exijo, que cobro acima das possibilidades recebidas por vocês? É uma pergunta irônica. Porque se nós entendêssemos o que aconteceu conosco, nós já saímos daqui atrás de alguém que não conhece a Cristo. Está aí o nosso irmão, Diácono Redevila, que é testemunho. A gente enchia ônibus para levar para a igreja. Quando nós saímos daqui, o pastor não queria deixar nós embora. Pagava ônibus. Dia de culto, parava ônibus. E descendo um atrás do outro. Pegava na rua, levava para dentro da igreja. Vai ouvir a palavra. Sabe por quê? Nós sabemos o que recebemos. E nós devemos entender isso. Nenhum de nós aqui merecíamos esse talento. Foi um servo mau, foi um servo ruim, foi um servo preguiçoso que falou isso com Deus, que falou isso com seu Senhor. Então Jesus responde a ele à mesma altura: devias entregar o meu dinheiro aos banqueiros. Isso é uma parábola, volto a lembrá-los. E ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai ao que tem 10 talentos. Pois a todo que tem mais se lhe dará, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Não é Jesus quem tira, é ele que não multiplica. Então, esse terceiro servo, esse terceiro ponto, falando desse servo, são os servos maus e inúteis que temos visto nos dias de hoje. São os servos que Judas vai chamar de falsos mestres, que transformam em dissolução a graça de Deus e negam o soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas estão aí pregando um evangelho mentiroso. Estão aí pregando um evangelho que não faz parte da graça de Deus. Veja o que Judas diz, é a última carta antes do Apocalipse. Olha o que Judas diz sobre eles. São esses que não entram pela porta, que é Cristo. Entram por debaixo da porta, sorrateiramente, diz Judas. Capítulo 1. Olhe bem. Versículo 3. Judas só tem um capítulo, versículo 3, diz assim: amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum,
senti a necessidade de vos escrever, exortando-os a lutar pela fé, uma vez entregue aos santos. Então você precisa lutar para manter esse talento, essa graça, essa salvação tão importante que Deus te deu. Nós precisamos lutar. Não existe essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Vacila para você ver se daqui a uns tempos você está na igreja. Começa a andar de qualquer maneira para você ver. Enterra essa salvação uma vez recebida para você ver o que vai acontecer. É só você olhar para trás, desde a sua conversão, e olha aqueles que já estiveram com você na igreja e hoje onde estão. Enterraram seu talento. Porque certos homens se infiltraram entre nós, versículo 4, sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para juízo. São homens ímpios que mudam ou transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. São esses que estão enterrando talentos, que não estão fazendo o que foram chamados para fazer. Mateus 7. Um dia esses vão se apresentar diante do Senhor. Eles vão se apresentar. E que dia? Quando o Senhor voltar. Veja que nós entramos no assunto da volta desse Senhor que saiu em viagem. E depois de muito tempo ele voltou. Ele está acertando contas com seus servos, que simboliza a igreja. Está galardoando uns que receberam 5. Multiplicaram para mais 5. Está galardoando outros que receberam 2. Multiplicaram para mais 2. A terceira parte, ele vai tratar com esses falsos profetas que nós temos visto aí. Que transformam em dissolução a graça de Deus. Que mudam a ideia do cristianismo. Como diz Pedro, pregam fábulas engenhosamente inventadas. Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. O que enterrou o talento não estava fazendo a vontade do seu Senhor. Porque o Senhor disse, se sabe que eu sou severo, em tom irônico, devia ter multiplicado meus talentos. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí vem a resposta. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que Jesus diz acerca do servo infiel? Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Ali não está falando acerca de nós, acerca da igreja que anda com seriedade diante de Deus, acerca da igreja que anda na palavra de Deus. Está falando de falsos profetas, de falsos crentes, de pessoas que transformam em dissolução a graça de Deus, aquilo que receberam, como Esaú um dia, que a Bíblia mostra em Hebreus capítulo 12, que embora com choro buscou lugar de arrependimento, mas não encontrou. Ele teve por inútil o seu direito de primogenitura. Ele com fome disse a seu irmão Jacó, de que me vale o meu dinheiro, meu direito de primogenitura? Me dá logo esse guisado, eu estou com fome. Tem muita gente achando que
não vai dar em nada isso que eles estão fazendo. Tem muito servo inútil enterrando talento, deixando de multiplicar o que recebeu, transformando a graça de Deus em dissolução, fazendo o que é errado, escondido dos olhos dos homens, mas não está escondido dos olhos de Deus. Em 2 Crônicas, Deus diz: os meus olhos estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Então os olhos de Deus estão olhando continuamente o que fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Não só na igreja, porque na igreja somos todos servos fiéis. A questão é quando ele voltar. A questão é quando ele aparecer. E a Bíblia nos deixa algo importante para encerrar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, concluindo. Eu digo: jejue mais, ore mais, leia mais a Bíblia. Mantenha-se em Cristo, porque é tempo de apostasia. Vai aparecer muitos falsos mestres. E Judas diz que eles entrarão entre nós sorrateiramente. Líderes, pastores, irmãos, carismáticos, parecendo crente, mas não são crentes. Tem uma vida torta, uma vida profana. Tem uma vida alienada do templo. Na igreja é, fora não. 1 Tessalonicenses 4, Paulo dá uma advertência séria. Aqui é outro ponto que muitas igrejas já não creem mais. Nem ouve mais falar sobre isso. Como vai se preparar para isso? Versículo 16. Versículo 15. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda desse Senhor que estamos falando em Mateus 25, de modo algum precederemos os que já morreram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Isso é escritura. É o que a igreja não ouve hoje. Você acha que essa igreja que vemos hoje, ela está se preparando para o arrebatamento? Ou para essa terra? 1 Coríntios 15 diz que se esperamos em Cristo somente nessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. A parábola dos talentos é uma advertência para nós. Amém? Vamos ficar de pé. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de ser levado por ventos de doutrina, levados pelo engano, pela apostasia que está entrando nas nossas casas através de vídeos, de declarações, de palavras, de frases de efeito. Mas o fim dessas coisas são a perdição. Preze pela igreja bíblica, pela igreja que prega o evangelho de Cristo, porque essa é a igreja que vai te preparar para o arrebatamento, para a vinda do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e te exaltamos nessa noite por cada vida aqui presente, por todos aqueles que nos visitam, pelos irmãos
que vão estar recebendo essa mensagem através do canal da igreja. Meu Deus, abençoa cada pessoa que ouvir essa palavra e desperta, meu Deus, para multiplicarmos a graça, o favor imerecido do Senhor a muitos povos, a muitas nações, dentro da nossa cidade, do nosso bairro, aonde estamos inseridos, para a glória do seu nome, para que quando o Senhor voltar, o Senhor possa nos dizer: servos bons e fiéis, entre para o gozo do Senhor, entre para o reino